Bom, gente, agora a gente vai falar dos quatro pilares que sustentam um pequeno negócio e que, na minha opinião, com base na experiência que eu tenho ao longo dos anos, trabalhando muito especificamente, né, com pequenos negócios, para mim, são as principais estruturas que a gente precisa focar, principalmente quando a gente está no começo, tá? Ou, eventualmente, quando você já começou, mas não tinha isso em mente. Vocês vão perceber que algumas coisinhas aqui podem parecer repetitivas, tá? Pode parecer que eu tô falando a mesma coisa que eu já falei em aulas anteriores, só através de uma nova perspectiva. E é isso mesmo, tá, gente? Confia na metodologia. Eu estudei neurociência, ainda estudo, né? Mas eu estudei muito forte, assim, neurociência, nos últimos 3 anos. E existe um tipo de atitude intencional de repetição que acontece exatamente para que a gente treine o nosso cérebro a normalizar algumas coisas. Por quê? Não adianta você ouvir, não adianta você assistir uma aula, não adianta um conceito passar pela sua cabeça. Aqui no Bom Jour Negócios, eu quero que vocês realmente se tornem especialistas em pequenos negócios, para que toda tomada de decisão, toda estratégia, tudo que você vai fazer daqui para frente, venha de um lugar muito consciente do seu cérebro. Porque, muito provavelmente, para a maioria de vocês aqui, é a primeira vez que vocês estão fazendo um curso 100% focado no pequeno negócio, 100% adaptado a um pequeno negócio. Então, muitos conceitos que talvez você já tenha ouvido, ou talvez você já tenha até estudado, eles são macro, né? Eles abrangem, eles têm a intenção, inclusive, de abranger um universo muito maior, que é meio que o universo de todo mundo, né? A maioria dos cursos é criada para quem é grande, para quem é pequeno, para quem é médio. Por quê? Porque existe ali, talvez, né, um intuito específico de ensinar vendas, ou um intuito específico de ensinar, sei lá, redes sociais, né? Conversão em rede social ou comunicação em rede social. Qualquer que seja, né, o objetivo de um curso, dificilmente, pelo menos eu vejo muito pouco, praticamente não vejo no mercado metodologias direcionadas para quem é pequeno. Então, aqui eu quero bater muito forte no que sustenta tudo o que vai fazer o nosso pequeno negócio ter bons resultados, considerando que ele é pequeno, tá? Então, vocês vão ter até uma aula aqui dentro do BN específica de metodologia para a criação de infoprodutos, de cursos, de palestras, enfim, quer que seja que você queira criar nesse universo do ensino, né? Se você trabalha com educação, se você está fazendo um trabalho muito parecido com o meu aqui, de ensinar alguma coisa para alguém, a gente não pode fazer isso aleatoriamente, né? Sem método, sem didática, sem intenção. E a gente só consegue fazer isso quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda. Então, o que eu estou fazendo aqui, vocês também vão aprender a fazer, é baseado em neurociência, é baseado numa metodologia que tem os seus fundamentos, tá? Então, a gente vai falar de coisas aqui nessa aula que nós já falamos em aulas anteriores, mas é importante vocês ouvirem também através dessa perspectiva para que esses conceitos se encaixem, tá? De uma maneira cada vez mais é, prática dentro da linda cabecinha aí de vocês. Então, vamos lá. Os quatro pilares que, na minha opinião, sustentam um pequeno negócio de início, né? Ou nos primeiros anos, nos primeiros momentos desse negócio, e que nós precisamos estar muito, muito, muito atentas o tempo todo. Primeiro deles, muito foco em poucas coisas. A maior parte das pessoas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, de estímulos infinitos, tem pouco foco em muitas coisas. Então, você eventualmente tem muitos produtos, ou você quer ter presença em muitas redes sociais, você quer fazer muitos cursos, você quer ter muitos mentores, você quer acompanhar muitas pessoas, você quer ter muitas ferramentas. Isso faz com que você não tenha nem tempo, nem energia, nem condições de ser uma especialista em alguma coisa, de ser realmente boa em alguma coisa, de colocar o seu foco naquilo que vai dar resultado. Gente, não tem nada que atrapalhe mais o resultado de uma pequena empresa do que a falta de foco naquilo que realmente converte, tá? Naquilo que realmente funciona. E se você é pequena, se você tem pouco recurso, se você tem pouco tempo e você
espalha a sua energia em muitos produtos, muitas redes sociais, muitas coisas, é muito provável que o seu resultado ruim ou até a falta de resultado venha exatamente daí, tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter e desenvolver daqui para frente é isso. Muito foco em poucas coisas. Não tente abraçar o mundo. Além de você não conseguir, não é legal, tá? Faça o seu pouquinho de cada dia bem feito e eu te garanto que você vai começar a perceber mudanças radicais no resultado do seu negócio. Poucas pessoas na equipe, né? Já falamos sobre isso, e talvez se você está aqui, isso já é a sua realidade imposta, né? Talvez você seja, inclusive, uma empresa de uma pessoa só. Mas, muitas vezes, a gente tem poucas pessoas na equipe e a gente acha que se a gente tivesse um monte de gente trabalhando junto, se a gente tivesse uma pessoa para fazer um pedacinho da operação, outra pessoa para fazer aquilo, né? Nós temos a ilusão de que essa seria a solução dos nossos problemas. E eu digo para vocês por experiência própria, gente, no mundo corporativo, eu já cheguei a ter equipe de mais de 60 pessoas. Sim, tinha 60 pessoas embaixo de mim, em 3 estados diferentes, inclusive do Brasil, para liderar essas pessoas, porque, obviamente, a gente está falando de uma empresa, né, era uma empresa gigantesca, multinacional, enfim. É, acredita, assim, a quantidade de pessoas não necessariamente está conectada à eficiência dessas pessoas e ao resultado que elas trazem. Para a nossa realidade, eu afirmo, é mais inteligente e eficiente que você tenha poucas pessoas na equipe, muito bem treinadas e fazendo aquilo que é essencial para o resultado. A gente precisa ter uma cabeça voltada sempre para resultado. Então, não se iluda achando que você é ineficiente porque tem pouca gente na sua equipe ou porque não tem ninguém na sua equipe, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Claro que eu realmente acredito que para algumas tarefas a delegação é imprescindível, né? Eu aqui, por exemplo, não abro mão Camila, né, que é a responsável pelo nosso suporte, por um monte de atividades aqui internas que são um pouco mais operacionais, porque, primeiro, ela é muito melhor do que eu para fazer o que ela faz, né? Aqui a gente tem um pezinho, né, na astrologia. Eu sou geminiana, né, sou um signo de ar, a Mila é capricorniana, signo de terra, então eu tenho muito mais habilidade para a parte de comunicação, né, a parte criativa, a estética visual, e a Mila é muito mais organizada, muito mais rápida para lidar com várias das ferramentas que a gente tem aqui. Então, assim, a nossa combinação, ela é muito eficiente, mas e hoje a gente tem uma gestora de tráfego aqui também. Mas acredite, durante algum tempo a empresa só tinha eu e a Mila e rodava muito bem. E alguns anos atrás eu já cheguei a ter 6 pessoas na equipe e hoje, particularmente, eu acho a gente mais eficiente em 3 do que éramos em 6, tá? Então não se iluda com esse tipo de é, cenário que às vezes, né, o mercado planta como sendo altamente interessante nas equipes gigantescas, né, e empresas com um monte de gente, cada pessoa fazendo uma coisa. Isso não é necessariamente uma boa realidade para nós, tá? Que somos pequenos. Poucas ferramentas, eu sugiro, inclusive, que você, de tempos em tempos, sei lá, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, faça uma auditoria em relação a todas as ferramentas que você tem contratadas para se certificar que elas realmente estão cumprindo o papel delas, que não tem nada mais barato no mercado, que não tem nada mais novo e eficiente. Ou muitas vezes, gente, a gente tem ferramenta que a gente não usa. E a gente não cancela por apego, tá? Tô falando por experiência própria. Eu gosto muito da ferramenta do e-mail. Eu gosto de escrever, eu gosto de textos maiores, né? Coisas que a gente não consegue fazer, por exemplo, no Instagram. E durante muito tempo eu não usava a ferramenta do e-mail, mas sabe, igual aquela roupa assim que você nem usa e nem desapega, porque você fala, mas e se um dia eu quiser usar? Ferramenta às vezes é a mesma coisa. Como eu gosto de escrever e-mail, eu não queria desapegar da ferramenta do e-mail, que era uma ferramenta super cara, inclusive aqui. Mas eu também não, na dinâmica que eu estava vivendo, eu não tinha tempo para escrever e-mail da forma que eu gosto, não estava fazendo muito sentido também na nossa estratégia ali daquela fase da empresa. E eu não desapegava da ferramenta de e-mail, porque eu pensava, não, na semana que vem eu vou começar a escrever, no mês que vem eu vou começar a escrever. E nisso, gente.
passa o tempo, você está pagando uma coisa que você não usa, e esse dinheiro no seu caixa, ou sendo investido de uma maneira mais inteligente, te traria muito mais resultado, né? Então, não se apeguem e não se iludam achando que você precisa de muitas ferramentas para ter um negócio eficiente. Quanto menos ferramenta você tiver e melhor uso você fizer delas, com certeza vai ser melhor. Poucos canais de comunicação, já falamos sobre isso. Eu, inclusive, recomendo que, se você não é muito boa em um único canal de comunicação, você não deveria estar em nenhum outro, tá? Se você não domina, por exemplo, o Instagram, se você não tem a habilidade de vender já no Instagram, de criar bons conteúdos no Instagram, de atrair novos clientes através do Instagram, não faz sentido você querer estar no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, enfim, né, em milhares de outros canais, porque a gente volta para o primeiro ponto. Muito foco em poucas coisas. Quando a gente tem pouco foco em muitas coisas, a gente faz tudo meio capenga. Fazer sempre melhor e não mais. Gente, isso é uma coisa que mudou tanto, tanto, tanto a minha vida. Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa nova, toda vez que eu penso em fazer alguma coisa a mais, eu paro. Lembra que eu falei da metodologia de você ter um cérebro já treinado? Com base, né, em tudo isso que a gente está aprendendo aqui, para que esse cérebro já seja o seu principal é, juiz, né, o principal fiscal ali, porque quando ele internaliza tudo isso que a gente está trabalhando, ele mesmo já vai te dar um alerta e falar: opa, você está querendo fazer uma coisa a mais. Será que você não consegue fazer uma coisa melhor dentro das que você já faz? Então, um exemplo clássico, né? Vontade de querer criar curso novo. Gente, eu não julgo, tá? Eu já tive muitos cursos, inclusive ativos, no Mistério de Produto, por isso que eu digo, inclusive, que eu não acho essa a estratégia mais eficiente. É, Mas vira e mexe, eu tenho vontade de fazer coisas novas, né? Eu sou uma pessoa criativa e eu não tô dizendo que a gente precisa limitar a nossa criatividade. Mas veja a diferença. Hoje eu uso toda a minha criatividade, toda a minha vontade de criar coisas novas aqui dentro do Bom Dia Negócios. Então, se eu tenho vontade de dar uma aula nova, ou se eu tenho vontade de falar de um assunto completamente novo, eu não crio um curso a mais para isso. Eu melhoro este produto que já existe e eu dou essa aula aqui dentro, eu trago esse conteúdo aqui dentro. Qual é a diferença? Assim, a diferença é gritante, né? A diferença é que eu não preciso criar um produto do zero, eu não preciso fazer uma campanha de lançamento de um produto do zero, eu não preciso criar toda uma estrutura de venda, de suporte para um produto do zero. Não, eu só estou melhorando este produto que já existe e estou deixando a minha veia criativa, né? Fluir e trazer essas ideias novas para o mundo, porque eu sei que para muita gente isso é importante, para mim é. Mas veja, eu não estou fazendo mais, né? Não é um produto a mais, não é um trabalho do zero que eu estou adicionando, né, na minha vida. Eu estou melhorando algo que já existe. Isso, gente, se você adquirir esse mindset para tudo, tá? Na vida, ao invés de você ficar querendo fazer coisa nova o tempo todo, você melhora as coisas que você já tem ali nos seus pratinhos. Isso é ouro, como diz o ChatGPT. Para tudo que é operacional e se repete com constância e demanda tempo, criar processos ou delegar, tá? Porque isso vai tirar da sua agenda, do seu tempo, coisas que não deveriam, tá, ser da sua responsabilidade. No cenário ideal, eu sei que por muito tempo a gente é empresa, eu presa, né? É você e você mesma. Então você tem que fazer tudo e tá tudo bem. Mas ainda assim, quando a gente faz tudo numa empresa, a gente precisa aprender a criar processos, né? Para não ficar fazendo do zero e com base nas vozes da nossa cabeça, né? Por isso que muitas vezes a gente perde tempo e faz as coisas mal feitas ou de forma ineficiente, porque a gente não tem um processo. Então, aqui vocês vão aprender a processualizar, principalmente o trabalho que é mais operacional, que não deveria, né, ficar tomando o seu tempo é, dentro do que você tem disponível, né, para o trabalho. E, obviamente, num segundo momento, o trabalho operacional pode ser demandado e delegado para outra pessoa, principalmente se essa pessoa estiver muito alinhada e for muito bem treinada para ser eficiente, não para ser só uma pessoa a mais, né, dentro do seu negócio. Então, pilar número um, com certeza o mais importante, tá? Muito foco em poucas coisas. Mantenha seus custos baixos, tá? Já falamos sobre isso, mas eu quero ressaltar: o grande sucesso financeiro de uma empresa pequena
não mora num primeiro momento em altas vendas, até porque se você está começando ou se você nem começou, ou se você já está aqui há algum tempo, mas vendas ainda não é o seu forte, aquilo que você tem controle é a constância de custos baixos. É você manter o seu negócio num patamar de custos baixos. Se você ainda não consegue aumentar as suas vendas, se você ainda não tem esse conhecimento para escalar e para vender mais, a margem de lucro, ou seja, o dinheiro que sobra, ele aumenta através da diminuição de custos. E isso, gente, foi uma estratégia que eu usei aqui nos principais momentos da minha vida onde eu não tinha tempo, nem vontade, nem condições de vender. Por exemplo, recentemente, quando minha filha nasceu, né? Eu fiz, antes dela nascer, né? Enquanto eu estava grávida, uma limpa gigantesca nos custos da empresa para a gente se manter ainda mais enxuta. E aí. São escolhas, né, gente? Lembra, a empresa, ela é como na vida, né? Ela é feita de estações, fases. Então não significa que porque você cancelou uma ferramenta hoje, que você nunca mais vai poder assinar essa ferramenta, né? Se você dispensou uma pessoa da sua equipe hoje, não significa que nunca mais você vai ter esse cargo preenchido. Eu fiquei mais de um ano sem gestor de tráfego. Tive gestor de tráfego desde o início da empresa. No último ano, não tive, porque a gente não tinha estratégias ativas de tráfego, porque eu estava grávida e a neném ia nascer, então não fazia sentido, né, investir dinheiro para trazer gente nova se eu estaria de licença maternidade. E agora eu voltei a ocupar essa cadeira aqui dentro, porque eu estou retomando as atividades, inclusive para trazer gente nova aqui para dentro dos nossos projetos. Então, enquanto a gente está construindo, né, essa realidade do nosso negócio, que geralmente e deveria ser, né, um reflexo da realidade que a gente está vivendo na nossa vida pessoal, nós precisamos fazer e saber fazer esses ajustes, tá? Então, manter os custos baixos, né, ter um sistema enxuto, além de te trazer paz, né, porque você tem menos coisas para gerenciar, isso também é aquilo que vai te trazer cada vez mais estabilidade, porque você aprende a fazer essa balança, tá? Estratégica. Se as vendas estão mais baixas, você também precisa diminuir os custos. Se você está num momento de vida que a sua estratégia vai ser um pouco menos agressiva, você também precisa reduzir esse custo, tanto porque não precisa, né, de um monte de ferramenta e de um monte de gente se você estiver menos ativa, e porque não é inteligente, né? Você vai ficar vazando o dinheiro da sua empresa sem necessidade. Outra coisa muito importante, gente, que a gente, né, não todo mundo, não acho que eu tô falando aqui com todo mundo, mas vamos falar de conceitos, né? Hoje é muito normal a gente se deparar em redes sociais com pessoas vivendo com um custo de vida muito alto e achando isso absolutamente normal, tá? Tipo assim, uma bolsa que custa um preço de um carro, normal. Um carro que custa o preço de um apartamento, normal. Não, gente, não é normal, tá? E às vezes a gente acha que essa pessoa é muito bem estruturada financeiramente, então você pensa, nossa, se ela tem essa bolsa, se ela tem esse carro, imagina quanto dinheiro ela não tem guardado numa reserva. Às vezes é nada, tá? Às vezes, inclusive, essa pessoa tem essa bolsa, tem esse carro, tem tudo isso que ela está ostentando, mas o que ela tem, financeiramente falando, são dívidas. E esse é o pior cenário que você poderia estar metida, né? Vivendo uma vida de custo alto, com base numa ostentação absolutamente egóica e que, pensando de uma forma adulta, racional, inteligente e com a cabeça empresarial, não faz nenhum sentido. Porque, gente, a única coisa que realmente torna uma pessoa rica é patrimônio. Não é bolsa, não é carro, não é casa. É patrimônio. E patrimônio é o dinheiro que você tem disponível, de preferência trabalhando para você, ou seja, gerando ainda mais patrimônio. Se você começa a vender e automaticamente você usa esse dinheiro para subir o seu padrão de vida, você não está construindo patrimônio. Muito pelo contrário, você está comprometendo uma renda que você nem sabe se você vai conseguir sustentar no longo prazo, porque a gente não tem salário fixo, né? Uma coisa é você saber que todos os meses cai R$ 10.000 na sua conta, e aí você adquire um custo que cabe dentro desse orçamento. Outra muito diferente somos nós que estamos o tempo todo.
vendendo para gerar o nosso salário, né? Que é, no nosso caso, é o nosso prolabore. Então, é, principalmente se se a sua empresa depende de você para gerar essas vendas, se você precisa ainda ativamente estar no processo de vendas, e é o que acontece na maior parte das vezes. É impossível você pensar em subir o seu patamar de vida de uma forma irresponsável e sem pensar no longo prazo. Então, gente, o meu conselho, né, é que, primeiro, enquanto você não tiver 12 meses de Open Doors, e a gente tem uma aula específica, né, sobre Open Doors, você vai entender como calcular isso, como chegar nesse número. Se você não tem 12 meses de Open Doors, você não deveria estar comprando nada. Você não deveria aumentar em nada o seu padrão de vida. E eu não estou dizendo que a gente não pode desfrutar ao longo do caminho. É claro que, né, sei lá, você faz um lançamento e dá super certo, lógico que você pode, sei lá, ir num restaurante legal e comemorar, comprar uma coisinha para você para comemorar, ou até, sei lá, fazer uma viagem, né, dependendo aí das proporções, mas não dá, vamos supor, para você mudar de casa. Né, para um aluguel muito mais caro, considerando um lançamento que deu certo, considerando uma ação de venda que deu certo. Primeiro, para a gente entender qual é o tipo de renda que a gente consegue gerar com constância, né, ao longo dos meses, a gente precisa de bagagem, a gente precisa de experiência. Por exemplo, hoje eu tenho uma noção muito clara do quanto eu consigo gerar de dinheiro cada vez que eu me proponho a fazer uma ação de venda. Eu tenho, inclusive, estratégias que vocês vão aprender aqui nas vendas de bastidores, que são vendas que eu vou fazendo literalmente no bastidor aqui do negócio, e muitas vezes ninguém nem sabe que eu tô vendendo, né? No Instagram ninguém tá vendo que eu tô vendendo, mas a gente tem as nossas estratégias de bastidor. Então, eu sei quanto de renda a gente gera aqui toda vez que eu estou acionando, né, essas máquinas de venda e eu tenho dinheiro em caixa. Então, e mesmo assim, eu não fico subindo meu estilo de vida toda hora, muito pelo contrário. Eu cada vez mais penso onde eu posso enxugar também na minha vida pessoal, porque, gente, quanto mais dinheiro você tem na conta, investido, trabalhando para você, maior é a sua paz. Juro por Deus, uma bolsa não vale a sua paz. Um carro novo não vale a sua paz. Pensar que você tem, né, hoje, vamos supor, se eu não quisesse fazer mais nada aqui na empresa nos próximos 12 meses, eu poderia. Porque todos os custos do negócio e os meus, da minha vida pessoal, estariam cobertos, sem mexer nos meus investimentos de pessoa física, tá? Só com o dinheiro da empresa. Isso, gente, é maravilhoso. Eu poderia pegar esse caixa, por exemplo, e trocar meu celular e meu computador. Acabou. Eu zerava o caixa, né? Por exemplo, tô dando um exemplo óbvio. Zerava o caixa. Ah, mas agora eu tenho um celular novo e eu tenho um computador novo. Mas eu não tenho paz. Eu já tenho que me preocupar em sair vendendo tudo de novo, porque eu consumi esse caixa. Não faz sentido, tá? Então, muito do sucesso que a gente vai adquirindo no longo prazo, com base nessa mentalidade, vem exatamente da transformação do que é de fato um bom negócio, tá? E um bom negócio, na minha opinião, e eu tenho certeza que se você experimentar isso, você vai concordar comigo, ele vem da paz que ele gera pra gente e não da pressão, porque senão a gente entra naquele outro looping, lembra dos erros primários, né, em looping infinito? Vendendo desespero. Você tá sempre vendendo no desespero, você sempre precisa se preocupar com uma estratégia de venda mais agressiva ou menos inteligente, porque você não tem o dinheiro que te dá essa paz, essa segurança financeira, tá? É, Corte todos os excessos com constância, tá? Como é que a gente mantém custo baixo de uma maneira inteligente? Podando, né? Vocês vão me ver falar isso muitas vezes aqui dentro. Poda, gente, poda, diminui, faz menos, corta custo. É, facilita, né? Facilita para você. Porque quanto menor a gente é aqui dentro da nossa realidade, eu sei, às vezes isso pode parecer contraditório, mas não é. Quanto menos coisa você tem para administrar, quanto menos custos você tem mensal, quanto menos pessoas você está gerenciando,
mais simples a operação vai ficando e maior a sua margem de lucro. Então, entenda, excesso num pequeno negócio não faz sentido. O único excesso que a gente quer aqui é de caixa, né? Dinheiro sobrando, esse sim. Agora, todos os outros não faz sentido. Excesso de conteúdo não faz sentido. É melhor você ter pouco conteúdo estratégico. Excesso de canal de comunicação não faz sentido. Excesso de estratégia de venda não faz sentido. Excesso de produto na esteira não faz sentido. Corte e aprenda a cortar os excessos, tanto na sua vida pessoal, como aqui especificamente no seu negócio. Por quê? Vale mais a pena você ter coisas ou ser livre? Eu não tenho dúvida, tá? Hoje em dia, inclusive, gente, quanto mais coisa eu tenho, mais angustiada eu fico. Talvez você já tenha tido essa sensação. Às vezes você não acha, se você abre seu armário, você tem um monte de coisa, aquilo te dá uma angústia e você não usa as coisas direito. Quem já mudou de casa, talvez saiba exatamente o que eu tô falando. Eu, como já mudei muitas vezes de casa e eu tive que mudar de país, gente, vocês não sabem o desespero. O desespero que me deu quando eu vi a quantidade de coisas que eu tinha e seria impossível trazer para cá. E aí eu tive que começar, né, ou a doar, ou a vender, ou a distribuir pelas casas até hoje, gente. Eu tenho roupa na casa da minha mãe, eu tenho roupa na casa da minha sogra, eu tenho roupa aqui e eu acho que eu tenho muita roupa ainda. E tô sendo bem honesta aqui, inclusive, porque isso é um processo, tá? A gente ir desapegando das coisas não acontece do dia pra noite. Eu tenho, sei lá, acho que mais de 100 livros na casa da minha irmã, porque livro é uma coisa pesada, né? Não deu pra trazer tudo pra cá. E pensar nessas coisas ainda me dá angústia, do tipo, quantidade de coisa que eu tenho, sabe? Então, toda vez que eu me proponho a fazer uma limpa, né? Toda vez que eu tô nesse movimento de cortar os excessos, eu vou tirando coisinhas tanto da minha empresa quanto da minha vida. A minha empresa já tá bem enxuta, tá? Hoje, por exemplo, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, não tem o que cortar, tá? A gente já tá no estado mais enxuto possível, até porque é mais fácil, né? A gente, de fato, tem menos coisas, tem menos cacareco na empresa. Mas isso também se aplica para a nossa vida pessoal, né? Porque eu aqui não tô só interessada que você seja uma boa empresária, eu quero que você seja uma pessoa, né? Muito feliz e que você seja livre, que você viva em paz. Então, gente, não vale a pena ter mais coisas em função ou se a gente tiver que abrir mão da nossa paz, tá? Da nossa liberdade. Pense nisso. Terceiro ponto. Sistema de venda simples e eficiente. Já falei sobre isso, vou passar aqui rapidamente só para que o teu cérebro aí escute mais uma vez e desenvolva essa sinapse aí dentro, tá? Você até pode ter eventos, né, de vendas mais complexos, por exemplo, um lançamento, um evento bem feito de uma Black Friday. Isso é um sistema mais complexo, mas a base precisa ser simples. Ou seja, aqui dentro eu vou te ensinar a entender qual é o tipo de venda que você consegue fazer com facilidade, de forma recorrente e que te traz resultados. Eu chamo isso de vendas de bastidores aqui, e essa é a base de vendas do meu negócio. Eu tenho alguns eventos, tá? Que são maiores e mais complexos. Ação de aniversário, Black Friday, alguns lançamentos. Mas, primeiro, o meu negócio não depende disso, porque se ele vivesse só desses eventos complexos, eu ia ficar maluca, tá? Isso já foi uma realidade. Eu já tive um negócio que dependia de grandes lançamentos para funcionar. Não quero mais isso para mim. Então, hoje, eu sei exatamente o que fazer aqui internamente para gerar essas vendas simples com recorrência. Você vai aprender a fazer isso aí na sua realidade também. E como isso se torna de fato algo leve, fácil e que dá resultado? A partir do momento que você descobre o melhor processo que funciona para você, né? E não tenta querer simplesmente replicar o que os outros estão fazendo. Então, é só quando a bola tá rolando em campo, é só quando você coloca o seu time para jogo e começa a testar essas possibilidades que você descobre o que mais funciona para sua realidade. E aí, gente, isso vira uma grande maravilha, tá? Porque quanto mais você testa, mais você vai deixando simples esses processos e você percebe quão possível é ter um sistema de vendas acontecendo com constância no seu negócio sem que você se descabele, tá? Tô falando isso de experiência própria. A ação de Black Friday que a gente fez o ano passado, 2025, no caso, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo.
Foi uma das ações mais simples que eu já fiz. E por quê? Porque minha filha nasceu literalmente um dia antes da gente começar a ação. Então, eu tinha um planejamento de fazer uma ação muito mais complexa, com um gerente de projeto, com um gestor de tráfego, com um belo de um dinheiro investido em tráfego, mas um dia antes de começar todo o trabalho dessa ação, a minha filha nasceu, ela nasceu 2 semanas antes do que estava previsto, e eu tive que cancelar a ação inteira. E eu quem tem filho é que vai me entender, gente. Imagina, com um recém-nascido, né? O que eu conseguiria fazer com um bebê que tinha literalmente acabado de nascer? Pouquíssimas coisas. E eu não desisti da ação da Black Friday, mas eu fiz da forma mais simples, assim, não tinha como fazer nada mais simples do que eu fiz. E só essa ação, gente, gerou 8 meses de caixa aqui para o nosso negócio. E isso virou uma chave na minha cabeça, pensando. Talvez, se eu tivesse feito da forma mais complexa, a gente nem tivesse chegado nesse número, porque os custos teriam sido tão mais altos que a margem de lucro ia diminuir. Então, talvez, eu não posso falar com certeza, mas talvez a gente tivesse tido mais trabalho, eu teria gasto mais dinheiro para chegar num resultado que poderia ser até menor. Poderia ser maior também, mas a gente não sabe, porque o resultado foi muito bom. Então, isso virou uma chave na minha cabeça que, cara, talvez seja até melhor fazer as coisas de uma maneira ainda mais simples. Porque o resultado, e simples, gente, não quer dizer sem inteligência, não quer dizer sem fazer de qualquer jeito, tá? Significa você olhar para a parte estratégica e inteligente do processo e tirar os excessos, não a estratégia, não a inteligência. Então, isso é algo que com certeza vocês vão se tornar cada vez melhores em fazer com base em todo o conteúdo que a gente tem aqui. Outra coisa, vocês precisam aprender a fazer análise de números, né? Análise de métricas antes de tomar qualquer decisão. Eu percebo que muita gente não engata, né, num processo lucrativo de vendas porque vai fazendo as coisas sem a competência necessária para analisar. Né? Não existe, a gente não consegue ter estratégia de venda sem análise, né? Sem olhar para as métricas. Ou até consegue, mas como é que você toma a decisão para fazer melhor numa próxima vez? Quando você analisa as métricas do que você fez no passado. É assim que a gente vai melhorando, né, e aprimorando. Então, não existe você direcionar um negócio no escuro, né? Não existe você gerenciar um negócio sem saber fazer análise de métricas e de números. E fique tranquila, vocês vão aprender a fazer isso aqui. Já falamos disso também, entender que venda se trata de um fluxo, né, 100% conectado com um sistema que está baseado no comportamento humano. Eu não vou me alongar aqui, porque a gente tem uma aula exclusiva para isso, mas você precisa dominar essa estrutura. Enquanto você não dominar comportamento humano, nenhuma fórmula, nenhum curso, nenhuma mentoria de vendas vai operar o milagre que você está esperando. E você nunca vai precisar aumentar a complexidade. Exatamente o oposto, né? Aliás, a mesma coisa que eu acabei de falar em relação a Black Friday, mas com outras palavras. Não é sobre ter um processo mais complexo de vendas, a complexidade não está atrelada ao resultado. O que você precisa entender é cada vez mais como falar a língua da sua audiência, falar a língua do seu próprio negócio, estabelecer as suas próprias regras e entender como fluir de uma maneira simples, porém eficiente. E por último, mas não menos importante, eu também vou bater nessa tecla muito forte. Esqueça o conceito de esteira de produto se você é pequena. Um pequeno negócio não se sustenta numa esteira de produtos. Esteira de produto é coisa de empresa média e grande, gente. Confia no que eu tô falando. Não é impossível você ser pequeno e ter uma esteira de produtos. Mas se você já domina os produtos que você tem, se um deles, pelo menos, você já vende muito bem, se você já é muito boa em relação à criação de conteúdo, à comunicação, é copy, se você já está no jogo há mais tempo, se você já tem essa musculatura, se você não está sozinha no negócio, se você tem dinheiro para investir em tráfego, veja.
o conceito de esteira de produto não é simples, tá? Ele é complexo e complexidade está na contramão dos pilares que sustentam um pequeno negócio. Então, o pequeno negócio que tem esteira de produto, ele é um pequeno negócio que já está em um nível de maturidade um pouco maior. Se você está começando, esquece, tá? Você precisa focar em um produto. Te enganaram. Não é tão simples assim. Eu sei que as pessoas fazem parecer simples, né? Ah, eu só quero uma mistura de produtos e as pessoas. Não, não é simples, gente. E eu não tô falando isso pra te desanimar. Eu tô falando isso para que você se instale na realidade e tenha resultado com aquilo que é possível, com aquilo que é condizente, né, ao seu momento. Então, não pense em novos produtos se você não tem um muito bem estruturado que vende bem, que você já domina, tá? E priorize sempre aquilo que você já faz bem. A gente ouve, né, hoje em dia, no português, claro, muita cagação de regra. Ah, você tem que ter uma aula ao vivo, você tem que ter mentorias de high ticket, você tem que ter um produto low ticket de entrada, você tem que fazer perpétuo, você tem que fazer lançamento, você tem que entender o que você faz de melhor. Você tem que se aprofundar e focar naquilo que você já tem habilidade. Se você nunca testar, se você nunca trouxer para o seu dia a dia as opções, né, que te tangem e a perspectiva daquilo que você já gosta de fazer, que você já sabe fazer, que você já tem experiência em fazer, e fazer isso de uma maneira cada vez melhor, você vai sempre ser o macaquinho pulando de galho em galho que não faz nada bem feito, tá? Então não deixe se influenciar pelas modas do mercado, até porque, gente, cada hora a moda é uma, né? Já foi moda lançamento, depois a moda era o perpétuo, depois moda é o lançamento pago, depois moda é ter consultoria de mentoria de alto ticket, depois moda é criar um produto muito baratinho. Então, veja, o mercado, gente, ele sempre vai se renovar, ele precisa dessa reciclagem para se manter vivo, tá? Você que é pequena precisa entender o que mais faz sentido e se aprofundar nisso, tá? Essa é a grande virada de chave, talvez, né, que a gente precisa internalizar para sair dessa loucura, sabe? De ficar fazendo cada hora uma coisa, de ficar sendo bombardeada por um monte de informação e acreditar que a gente precisa surfar todas essas ondas. Sendo que, né, às vezes, na maior parte das vezes, a realidade é que as pessoas não estão fazendo nada direito, né? Não conseguem ter resultado em nada. E isso também, gente, porque a gente começa a dar ouvido para muita gente. Então, talvez para determinada pessoa, de fato, o lançamento dê muito resultado. E para outra pessoa, o perpétuo também dá muito resultado, que são estratégias opostas. Aí você segue a pessoa do lançamento e segue a pessoa do perpétuo, e aí cada hora você ouve uma puxando a corda, sabe? Pra cá, pra lá, e você tá sempre aqui, ó, no meio desse cabo de guerra. Escolhe as pessoas, as estratégias, os conteúdos que mais fazem sentido pra você e exclui o resto. Porque a gente precisa tomar uma decisão, gente, e seguir firme na nossa decisão. Claro que ao longo do tempo você pode questionar as suas decisões, mas não dá pra você questionar a sua decisão todo dia, toda semana, todo mês. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente abaixa a cabeça e faz o nosso melhor até isso dar certo, tá? Não é se vai dar certo, é fazer até dar certo. É assim que a gente começa a colher frutos do nosso trabalho, tá? Esse cabo de guerra aqui, ele acaba com a nossa saúde mental e acaba com os nossos resultados. Então, não caia neste tipo de armadilha, ok? Então, é isso. Estão aqui os quatro pilares que, na minha opinião, são os mais importantes, né, dentro da realidade de um pequeno negócio. Me conte aqui nos comentários se fez sentido para você, se você tomou alguns tapas aí, né? Se estava fazendo muitas dessas coisas de forma completamente errada, se te acendeu luzes. Me conta, eu adoro saber o efeito das aulas, tá? Quando vocês assistem. E seguimos. Nos vemos aqui na próxima aula. Um beijo.